Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez no nosso momento com Deus, começando mais esse dia pela misericórdia do Senhor e com a graça dele, amém? A gente vai ler um trecho da palavra do Senhor e fazer uma reflexão breve. E o texto de hoje está lá em Tiago, capítulo 1 do livro de Tiago. Eu vou ler alguns versículos a partir do 19 e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Versículo 19 tem como título Praticando a Palavra. E o texto diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu vou pular alguns versículos. O 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Só até aqui por enquanto. A palavra do Senhor no versículo 19 fala que a gente tem que ser tardio em falar e pronto para ouvir. A gente não, por acaso, tem 2 ouvidos e uma boca. Então, obviamente, a gente tem que ter uma maior capacidade de ouvir do que de falar. Então, a Bíblia orienta que a gente seja sempre pronto a atender os anseios, as necessidades dos nossos próximos, aqueles que estão ao nosso redor, que a gente possa ouvir com atenção e entender a demanda daqueles que estão trazendo para nós alguma angústia, algum anseio, alguma necessidade. Que a gente sempre esteja pronto para ouvir, para conhecer essas necessidades. Em seguida ela fala que a gente tem que ser tardio para falar e tardio para irar-se. Por que tardio para falar? Para que a gente possa realmente entender a mensagem que foi passada pela pessoa quando a gente ouve e que a gente possa orientá-la conforme Cristo, não da nossa cabeça, não pelas nossas vontades ou sentimentos. Então, essa maneira tardia em dar a resposta, em emitir opinião, é para que a gente possa falar do que vem de Cristo e não do que a gente acha ou do que a gente realmente, no nosso coração apenas, entende que seja, mas que a gente fale orientado por Cristo. E se a gente não discernir o entendimento do que foi ouvido para dar orientação, a gente sempre vai falar de nós mesmos e não seremos tardios para dar a resposta certa. E ela ainda fala que a gente tem que ser tardio para não irar-se, ou para irar-se no caso. E a Bíblia em outro texto orienta que a gente ire, mas não peque. Porque quando a gente ira e a gente fala de maneira precipitada, a Bíblia diz que a gente não produz a justiça de Deus. E nós estamos aqui para produzir a justiça de Deus, porque em outro texto ainda, a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Ou seja, não serve para nada. Então que nós possamos produzir a justiça de Deus. Como? Falando de maneira certa daquilo que Deus tem nos mostrado e aquilo que Deus tem para cada um de nós. E sendo prontos exatamente para ouvir os nossos irmãos e aqueles que estão ao nosso redor. No segundo trecho que eu li, a Bíblia fala que a gente tem que ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. De nada adianta se eu apenas ler e guardar para mim. Eu tenho que repassar aquilo que eu tenho aprendido na palavra do Senhor e nos ensinamentos do Senhor. Ela nos compara a uma pessoa, a um homem que olha no espelho e ele não consegue se lembrar do seu próprio rosto a partir do momento que ele sai de frente do espelho. Esse é aquele que lê a palavra e não a passa para frente e não a pratica. Então que nós possamos ser sábios, resumidamente, para ouvir do Senhor, sermos atentos para ouvir as pessoas que estão ao nosso redor e que possamos saber o momento certo para falar e dar a nossa opinião e a nossa orientação às pessoas. E por fim, que nós possamos ser praticantes realmente da palavra. Que não sejamos apenas espectadores da palavra do Senhor ou ouvintes da palavra do Senhor, mas que a gente no dia a dia coloque em prática aquilo que temos aprendido
para servir ao Senhor e fazer diferença na vida das pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um restante de dia abençoado. Em nome de Jesus, até a próxima. Amém.